tombamentos geralmente são pontuais. Nós vamos falar hoje de um tombamento que está ainda em processo, pelo INEPAC, mas de um conjunto arquitetônico, que é a Rua Nilo Peçanha. Para isso, nós convidamos o professor Joaquim Eloy, que vem nos contar um pouquinho sobre a história dessa rua, que é uma rua do século XX, e que, diferente de quase toda a cidade de Petrópolis, que a cidade é do século XIX, quase todo o casario remonta ao século XVIII, XIX, nós temos uma rua que tem um valor histórico, mas ela é do século XX. Então, vamos ouvir um pouquinho sobre essa rua aqui com o professor Joaquim Eloy. A Rua Nilo Peçanha, no centro histórico de Petrópolis, ela foge um pouco a este conceito do próprio centro histórico, porque nós entendemos que o centro histórico é composto da Rua do Imperador, que tem sido a rua de comércio e que desde a formação da povoação em 1843 e 45, ela era a rua comercial. E esta Rua Nilo Peçanha, naquela época não existia, nem estava no traçado de Keller, porque a rua pertencia, os terrenos que compõem a rua hoje, o casario que compõe a rua hoje, pertencia ao acervo do Museu Imperial, o Museu Imperial de hoje, que naquela época era o Palácio Imperial de Sua Majestade Dom Pedro II. Com o exílio da família imperial para a Europa, a princesa Isabel, que não tinha muitos recursos, pasmem os senhores, não tinha muito recurso financeiro, ela começou a vender os terrenos nessa periferia do Palácio Imperial, e esta Rua Nilo Peçanha constitui-se num desses sítios que foram divididos e vendidos em lotes, e de onde surgiu a Rua Nilo Peçanha. Ela basicamente apareceu após a construção do Teatro Dom Pedro, na década de 20, no final da década de 20, em 1928, quando João d'Angelo, que veio da Itália, construindo o Teatro Dom Pedro, ele abriu uma nova opção de escoamento de via pública aqui com a criação da Rua Nilo Peçanha. Nessa época, o Nilo Peçanha havia falecido, havia sido presidente da República, presidente do Estado, tinha uma casa em Itaipava, morava em Petrópolis, então se homenageou Nilo Peçanha com esta rua. Esses lotes vendidos a famílias de posse, cada qual construiu uma casa, uma residência, toda ela calcada naquele estilo dos anos 20, que existe muito no Rio de Janeiro, que existe muito em Niterói, casas assim confortáveis, mas que não remonta a nenhum estilo arquitetônico natural e conhecido em Petrópolis. Então, a história desta rua é uma história do século XX e quando houve o tombamento por entorno de todo o centro histórico, a Rua Nilo Peçanha entrou nesse tombamento por entorno. Mas os exemplares que ela possui realmente são exemplares de uma época, mas não necessariamente da mesma época que corresponde ao tombamento geral da cidade. Essa é a característica principal desta Rua Nilo Peçanha. Enquanto nós estamos conversando, algumas imagens estão sendo mostradas da rua e de algumas casas aqui.
em especial duas delas. Uma é essa onde nós estamos, que pertence à família Messa, e é uma casa que hoje funciona a TV Cidade Imperial e que está sendo, vamos dizer assim, preservada por essa família de uma forma que eles encontraram, uma solução que eles encontraram que foi alugando o imóvel para poder manter essa preservação. Nem todos os imóveis pertencem a famílias abastadas e que podem realmente fazer esse tipo de manutenção. Então, hoje a gente já vê que a rua foi descaracterizada por algumas construções que vieram muito depois, demoliram alguns imóveis e foram reformados de forma completamente diferente, transformados em comércios, etc. E outras que as casas foram até mesmo demolidas para serem transformadas em estacionamento. Não é verdade? Aonde isso pode implicar no processo de tombamento, essa descaracterização que já houve, já que se trata de um conjunto e não de um imóvel isoladamente? Em se tratando de um conjunto que corresponde a uma rua com edificações próprias de uma época, desde que houve uma descaracterização, que foram demolidas algumas casas e construídas outras mais modernas, edifícios, prédios de alto gabarito, isso pode significar que este tombamento por entorno, este tombamento por espécime de rua, ela também não existe em termos de um tombamento efetivo. Daí ter saído essas autorizações para demolições de casas como ocorreram nesta rua. Demolições que geraram estacionamentos e ramos de negócio. Dessa forma, eu entendo que, nesse particular, o IPHAN ou os organismos do estadual, federal, que determinam o tombamento e que podem autorizar ou não o uso adequado, moderno ou antigo da casa ou do entorno, isso significa que realmente, estando descaracterizada como está, o tombamento de uma casa por espécime é possível, mas, de qualquer forma, ela acaba ficando e virando um monstro sagrado no meio de todo um entorno que não corresponde à sua estrutura. Só para esclarecer um pouco mais o nosso telespectador, o senhor está falando de entorno. Muita gente não faz ideia do que seja um tombamento por entorno e um tombamento pontual também, né, de um único imóvel. Daria para explicar um pouquinho qual é essa diferença e o que é o entorno no nosso caso aqui? O entorno corresponde à preservação de uma grande área onde já houve alguma descaracterização. Por exemplo, a Rua do Imperador, ela tem ainda vários prédios sobrados que remontam do século XIX e alguns do início do século XX. Mas foram construídos vários edifícios de alto gabarito e que então ficaram inseridos no meio desse casario. Mas quando se faz um tombamento por entorno da área toda, significa que nesse entorno não se vai mais construir esse tipo de edifício, esse tipo de construção alta no meio desse casario que está tombado. Portanto, o entorno significa a preservação do que restou da descaracterização à vida na área. Esse é o entorno. Certo. E eu queria agradecer ao professor e aproveitar para convidá-lo para outros programas onde nós vamos ter outros imóveis, com certeza, e vão precisar muito dos seus conhecimentos. Tá bom? Muito obrigado. Tá. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco da nossa história. Estamos aqui com o seu Miguel Felipe, proprietário de um dos imóveis da Rua Nilo Peçanha, que adquiriu há pouco tempo, acho que menos de um ano, na verdade. Menos de um ano. E empresário da cidade, uma das pessoas que geram muitos empregos aqui. E nós vamos bater um papo sobre o que é ser proprietário de um bem tombado, ou pelo menos no processo de tombamento. Miguel, você, quando adquiriu esse imóvel, ele não era tombado, ou era tombado, ou você já sabia de alguma coisa ou não? Você tinha ideia? Não era tombado. Não era tombado. Não era tombado. Ele ainda não está tombado, pelo que eu sei. Ele está sofrendo um processo de tombamento pelo INEPAC, né? Exatamente. INEPAC, para quem não sabe, é o Instituto Estadual do Patrimônio
artístico e cultural. É um órgão estadual que, assim como o IPHAN, que é federal, também faz tombamentos. E ele está hoje com processo de tombamento na Rua Nilo Peçanha, sobre todo o conjunto, como nós ouvimos aqui agora há pouco o professor Joaquim Eloy falar. Então, ele não era tombado. Não era tombado. Aí você adquiriu o imóvel com que intenção? A intenção era exatamente fazer uma adequação à realidade moderna. A legislação aqui permite que você construa até 4 pavimentos, seria mais ou menos exatamente. isso. Inclusive, com as certidões que eu tirei na prefeitura, o gabarito, os quatro andares, são 9 andares, certo. Dá 4 metros mais ou menos. Mais ou menos isso. São 4 pavimentos, deve dar 12 metros, mais ou menos. Aproximadamente. Gabarito. Quer dizer, aí quando eu entrei... E taxa de ocupação de 100%. 100%. Quando eu entrei pelas vias normais, tem o protocolo, tudo certo direitinho, qual não foi a surpresa do retorno? Isso aconteceu depois? Depois. Uma vez eu comprando o prédio, entrei pelos meios legais para fazer a licença. Sim, tirar a licença para construção. E fazer a adequação. Sim. Que eu achava necessário no prédio. Quer dizer, foi um investimento e, de repente, isso tudo caiu por terra. Caiu por terra. Certo. Não posso fazer nada. Atualmente, ali eu não posso mudar nenhuma tomada de posição. Ele está tombado interna e externamente. Está tombado pontualmente o prédio? Quer dizer, ele entrou no conjunto da rua, mas ele está tombado pontualmente. Pontualmente. Ali funcionava um restaurante, ou ainda funciona um restaurante, né? Funciona ainda um restaurante. É uma locação. É uma locação. Não é isso? Você já parou para pensar hoje o que representa esse tombamento para você? Quer dizer, evidentemente você não vai poder, você entrou comprando um imóvel a fim de fazer um investimento, né? Quer dizer, na realidade aquilo ali ia ser construído um prédio que ia gerar mais empregos, que ia trazer mais possibilidade de negócios para a cidade, etc., mais IPTU, na verdade, tudo isso. Com certeza. E, de repente, você não pode mexer nesse imóvel. Não. O que representa isso para você em termos econômicos? Não, veja bem, seria, na realidade, um prejuízo, porque, na realidade, como você acabou de dizer, se eu conseguisse fazer o que nós tínhamos ideia em fazer, geraríamos ali talvez uns 60, 80 empregos, geraríamos ali o dobro de arrecadação de impostos, então trazeríamos riqueza e trazeríamos beleza para a rua, nós iríamos completar a rua. Se você analisar, se você vê friamente, você vê hoje, essa casa em questão, ela é uma casa escondida, uma casa acanhada. Ela pode ter uma beleza arquitetônica relativa, pela época, como todas as outras têm. Mas, na realidade, ela não tem um significado, ela está imprensada. Naquele lado da rua, você vê, tem na esquina, o prédio já está construído, tem a Casa Bahia que já construiu, tem ali ao lado do teatro, onde funcionava um restaurante também, antigamente, o restaurante Galeto, Imperador. Então, aquele lado é um lado totalmente descaracterizado. Aquela casa, se ela realmente tivesse condição de a gente adequar ela à modernidade e ao contexto da rua, seria uma maravilha. Ficaria lindo a rua, completaria. Porque você vê, qual é o turista que vai ali ou vai ver o que naquela casa? Verdade. Nós acabamos de ouvir aqui do professor mesmo, falando sobre essa descaracterização que houve nesse conjunto arquitetônico que é Nilo Peçanha, né? E realmente você tem razão. Aqui mesmo ao lado tem já um terreno vazio, né, que fica mais ou menos em frente à casa, né? Certeza. E é o que você falou, aquele lado da rua já está bem descaracterizado também. Agora, a partir do momento em que houve um tombamento, o que se espera é que haja uma valorização. Mas isso você acha que aconteceu? Não. Quer dizer, se você hoje quiser vender a sua casa após tombamento por um valor igual ao que você pagou, né, tirando aí as despesas, é claro, você consegue esse valor? Com certeza que não conseguiria. Porque as pessoas também não vão conseguir tirar mais proveito dela do que a não ser usar. Não é verdade? Exatamente. E a gente sabe, isso eu já comentei numa outra entrevista também, que as obras de restauro são diferentes de uma obra de recuperação apenas, uma reforma. As obras de restauro são obras mais caras, porque implicam em materiais especiais, materiais muitos que já nem existem mais, ou que têm que ser produzidos especialmente para aquela casa. Agora, então, ela acaba gerando uma despesa muito maior para a sua própria manutenção. Agora, existe
alguma forma, você conhece, alguma forma do governo, no caso aí o INEPAC, que foi o órgão que está fazendo esse tombamento, quer dizer, o próprio Estado do Rio de Janeiro, se existe alguma forma que você conheça de auxílio financeiro, de auxílio, vamos dizer assim, técnico, lógico, alguma forma de ajudar essas pessoas como você, que tem um patrimônio tombado, a poder mantê-lo, a poder usufruir dele sem que haja um ônus, não é verdade? Com Existe certeza, alguma ajuda nesse sentido? Com certeza que não. Não? Você haja ver o seguinte, até, por exemplo, o IPTU, a isenção que eles dizem que tem 50%, está sendo pago integralmente. Se é um imóvel que está em processo de tombamento ou tombado, eu não tenho que requerer nada. Automaticamente já deve vir. Se eu entrei e foi negado a construção por ser tombado ou está em processo de tombamento, então automaticamente no meu IPTU já tinha que vir, pelo menos com o IPTU já reduzido. O resto você não tem incentivo nenhum e nem interesse. Quem é que vai ter interesse em manter ou consertar um imóvel tombado? Você tem razão. Teoricamente, havendo o processo de tombamento, automaticamente deveria haver o desconto de 50% no IPTU. Né, é verdade. E isso não ocorre. Mas isso não ocorre. Não. Mas esse valor também não daria nem para uma pintura anual. Não daria para nada, na realidade. Mas já ajudaria, já era alguma coisa. Pelo menos era um incentivo. Né? Pelo menos era um incentivo. Agora, eu falo também daquele outro lado, do lado logístico, do lado técnico. Quer dizer, eu tenho observado que muitos daqueles com quem eu já conversei, já entrevistei, questionam muito esse lado. Não é só um apoio financeiro, é também um apoio técnico e logístico. Mas eu vejo também que a maioria das pessoas reclamam, mas isoladamente. Então, fazem as suas reivindicações, fazem as suas críticas, etc., mas são coisas isoladas. Quer dizer, não existe uma organização, uma associação, um órgão de classe que possa congregar todos os proprietários de bens tombados. Eu conversei isso com o Jean Charles, que é o proprietário da Fazenda Samambaia, e ele até achou a ideia boa de ser criada uma associação, porque pelo menos vocês vão poder reivindicar aquilo que vocês têm direito. Com certeza. De uma outra forma, né? Com certeza. Então, eu estou colocando, inclusive, no nosso programa, nós vamos ter um e-mail aqui, chama-se contato@preservaçãoeprogresso.net, para que as pessoas entrem em contato conosco, porque parece que há um interesse, pelo menos de todos aqueles com quem eu já bati um papo, já conversei, de se unirem e para poder pleitear, então, aquilo que tem direito para poder manter, preservar essas casas. Com certeza. Né? Ou tomar uma outra atitude qualquer. Então, está à disposição e acho que você também está de acordo, que nós já conversamos. Com toda certeza, antes, né? Isso aqui seria uma iniciativa muito brilhante da sua parte e que realmente nós que temos os nossos bens, nossos patrimônios que foram adquiridos com sacrifício e pagamos em dia nossos impostos, sejamos mais respeitados. Certo. Então, eu acho que Anilo Peçanha, que já está nesse processo de tombamento, talvez, se os proprietários todos destas casas aqui, eles já poderiam dar início a essa associação, já é um bom número. Com certeza, com certeza. Estamos aí para iniciar. Então fica aqui o convite e nós estamos à disposição, inclusive para divulgação e até uma outra coisa que nós queremos colocar também, aproveitando ainda que nós temos um tempinho, é o seguinte: queremos aproveitar para convidar os representantes do INEPAC, do IFAM e de qualquer órgão de preservação, os próprios representantes do município no que diz respeito a tombamentos e preservação, para que venham aqui também bater um papo com a gente, conversar, dialogar. Com certeza, excelente. De repente, eles têm uma solução e a gente desconhece. Pois é verdade. O que a gente quer é fazer valer o nome do programa, Preservação e Progresso. O que a gente quer provar que essas duas coisas são compatíveis, que elas podem coexistirem e precisam existir juntas. Uma não pode ser a pedra da chuteira da outra. Uma não pode ser o engessamento da outra. Com certeza. Os dois
tem que caminhar junto para que a cidade possa, com isso, também progredir. Isso aí, com certeza. Esse seria o ideal para a cidade e o ideal para todos, né? Nós vivemos na cidade, trabalhamos aqui e queremos o melhor para a nossa cidade. Sem né? dúvida. Então, não é por eu ter hoje um imóvel em iminência de ser ou não tombado que a gente não vai querer participar ou ter. Estamos aí às ordens para qualquer coisa e vamos lutar para que a gente... E que fique claro que nós não somos contra o tombamento. Não, em absoluto. Nós somos simplesmente contra algumas formas. Algumas formas, como exatamente. Como e em alguns imóveis. Então... Em alguns imóveis também. A gente está aqui para defender a preservação. Claro, sem dúvida nenhuma. O progresso. E respeitar as autoridades constituídas, espero que ela tenha um pouco de consciência e que veja, refaço com um critério, né, aquilo que está sendo tombado. Ok. Miguel, muito obrigado. O nosso tempo já se esgotou e foi muito bom. Eu acho que foi muito esclarecedor e a gente deve voltar outra vez, num outro momento, espero, né? Talvez até para um debate, quem sabe. Com certeza. Né? Ok? Ok, Paulo, eu agradeço muito esse espaço que você está abrindo. Isso é de muita importância para nós, proprietário, e para a cidade. Você está de parabéns e sucesso no seu programa. Obrigado.